Olá para você que nos acompanha, que satisfação ter a sua companhia em mais um produto audiovisual produzido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e esse é muito especial, então convido a você que nos assiste nesse momento a prestar atenção. Esta é a primeira de uma série dentro do projeto 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, uma ação que é da ONU Mulheres e que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio de sua ouvidoria, encabeça e traz o assunto à tona. Nesses 4 episódios, nós vamos acompanhar temas que são muito candentes em relação à violência contra mulheres e meninas, coisas que as nossas mulheres e meninas do Brasil e do mundo vêm sofrendo e que precisamos saber como combater. E eu não estou sozinho nessa empreitada. Comigo sempre estará a Ana Amélia Caldas Saad, que é a ouvidora do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ouvidora das mulheres, que vai sempre me ajudar aqui a mediar esses assuntos e sempre trazendo convidados especiais, né, Ana? Sim, bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. Conforme o horário que cada um estiver ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês hoje para tratar de um tema que é muito relevante, muito candente na sociedade, que é a luta pelo fim da violência contra mulheres. E nestes 21 dias de ativismo, nós temos um tema específico e que está sendo muito preocupante, que é a violência digital. É uma modalidade de violência nova, diferente e contra a qual a gente não tem tantas armas para lutar, né? O nosso conhecimento é limitado. E é por isso que a gente quer contar hoje com a parceria de colegas que atuam em áreas específicas, como a área de tecnologia da informação, que é o Fábio Xavier, nosso diretor de tecnologia da informação do Tribunal de Contas. Muito bem, portanto, o nosso convidado já está apresentado pela Ana Amélia. O Fábio Xavier é diretor do Departamento de Tecnologia da Informação do Tribunal e é um estudioso de vários assuntos, né, Ana, dessa área da TI que permeia todo o nosso viver e o nosso ser, onde quer que nós estejamos. Nós aqui no Tribunal, você na sua atividade, na sua casa, hoje tudo é digital. E infelizmente a violência também é digital, né? Acho que esse é um ponto de muita preocupação, né, Fábio? Eu queria começar, né, vamos começar do começo, para ser bem redundante. Esse conceito de violência digital, ele é novo para muitas pessoas. Até quando a Ana trouxe o assunto, né, me apresentou, eu confesso que eu fui dar uma olhada, porque realmente é algo novo. Ou será que é uma sensação que a gente tem também? Como é que você explicaria para a gente essa situação, essa forma de violência, e por que tem crescido tanto nos últimos anos? Bom, Fernando... E obrigado pela presença. Nada. Eu que agradeço, né, o convite. Para mim é uma grande alegria sempre participar de uma conversa tão boa, de uma conversa que trata de um tema tão importante quanto a violência contra as mulheres. Parabenizo a Ana Amélia pela iniciativa muito importante, o Tribunal de Contas, na pessoa da nossa presidente, doutora Cristiana, também por essa iniciativa. E, como eu disse, para mim é uma honra e uma grande alegria estar aqui falando sobre um tema que é muito importante e que a gente tem que falar mesmo, falar sempre, para deixar as pessoas cada vez mais esclarecidas sobre esses temas, porque, como você mesmo disse, é um tema muitas vezes novo, que as pessoas não têm tanto conhecimento, né? Mas violência digital, ela pode ser definida de uma maneira bem fácil, bem simples, que é qualquer ação realizada por meio da tecnologia, seja redes sociais, aplicativos, mensagens, vídeos ou plataformas digitais em geral, que podem causar dano moral, psicológico ou social a alguém. E no caso da violência digital contra a mulher, esse alvo, essa vítima é uma mulher. E hoje em dia a gente sabe que o ambiente digital ele está cada vez mais disseminado, as pessoas estão cada vez mais conectadas. E essa conexão, muitas vezes, ela está sendo usada para o mal, não para o bem, né? Assim como acontece com qualquer tipo de ferramenta, a ferramenta ela está lá para ser utilizada e tem pessoas que usam da maneira inadequada, né? Inclusive para praticar violência digital contra mulheres e pessoas vulneráveis, infelizmente, né? Mas basicamente é isso, e o problema muitas vezes não está, na maioria das vezes, praticamente 100% das vezes, não está no recurso tecnológico, está no uso inadequado desse recurso.
né, como acontece com basicamente qualquer tipo de ferramenta. E para isso a gente tem que ter um investimento muito grande em educação digital, educação de cibersegurança, que eu defendo bastante nas minhas falas, que nós temos que ter ensino de cibersegurança, segurança da informação, como se portar de maneira segura no ambiente digital, desde o ensino ali infantil, ensino básico, para que as pessoas já nasçam, já cresçam com esse conhecimento que é fundamental nos dias de hoje. Perfeito. Ana? Fábio, eu queria fazer uma outra pergunta aqui para você. A tecnologia, ela é uma grande aliada na inclusão, nós sabemos disso, mas por outro lado, ela tem uma outra... Ela é uma faca de dois gumes, digamos assim, né? Porque ela é uma fronteira de vulnerabilidade, né? E nesse caso específico da nossa campanha, eu queria que você falasse um pouco pra gente por que as meninas e mulheres jovens e, sobretudo, as meninas e mulheres negras costumam ser em maior número, digamos assim, alvo de violência e violência digital. Elas também são o maior número de vítimas de violência digital? Isso acontece porque a violência digital ela vai refletir exatamente a estrutura social que nós temos fora das telas. Não passa de um espelho, é um reflexo. E essa violência acontece no mundo real, não é verdade? Então as mulheres elas são as principais vítimas porque elas enfrentam desigualdade de poder, desigualdade de representatividade, desigualdade de oportunidades, muitas vezes não têm a voz que precisariam ter, e isso é uma luta de todos nós, né, para que essa igualdade seja alcançada. E mulheres jovens, negras e talvez de classes sociais mais baixas, elas são as mais visadas porque elas estão nessa interseção da grande vulnerabilidade. São vulnerabilidade de sexo, né? De gênero, vulnerabilidade de raça e de classe social. Então, são as vítimas maiores desse tipo de violência, né? E justamente porque reflete a estrutura que nós temos hoje no mundo real. Um fato. Falando da tecnologia, você, Fábio, e levanta uma bandeira, e é uma coisa muito necessária, de defender que a tecnologia ela tem um propósito, ela tem que servir ao bem comum. Quando a gente fala, né, dos nossos smartphones, hoje nós temos aqui equipamentos de gravação muito mais portáteis, mais potentes, né? Antes a gente tinha microfones gigantescos, hoje, olha, parece um botãozinho, né, na nossa roupa, é um broche, né? Hoje nós temos a tecnologia para tanta coisa, né? Deveria servir realmente para isso, para a evolução da humanidade, mas a gente vê o uso, né, da tecnologia às vezes para uma involução, uma coisa que é completamente absurda. Como que o uso ético da tecnologia e da IA, a inteligência artificial também, porque tem esses deepfake que são feitos, essas montagens que são feitas, né? Como é que isso pode, de maneira ética, o uso dessas ferramentas ajudar a proteger as mulheres e também a reduzir essas desigualdades no ambiente digital? Porque nós também temos desigualdade no ambiente digital. Temos, sem dúvida, né? E a tecnologia ética, eu defendo bastante, o uso da tecnologia para o bem da sociedade, para o bem da humanidade. E a tecnologia ética a gente pode definir aquela que é desenvolvida e aplicada com um propósito social, com transparência, com responsabilidade, privilegiando realmente a isonomia, né, e a disseminação das coisas boas. Imagina, né, a gente consegue imaginar hoje como seria a vida sem a internet, sem o smartphone? Não, trouxe para a gente muitos benefícios, muitas coisas boas, mas são ferramentas. E as ferramentas elas podem ser usadas também para o mal, como usam bastante, né? A inteligência artificial, por exemplo, ela hoje está disseminada, né? Eu costumo falar que a grande sacada da OpenAI com o ChatGPT foi democratizar a IA, colocou a IA na mão de todo mundo, e isso foi fundamental. Trouxe coisas boas, porque a gente usa para coisas que realmente geram valor para a sociedade e para a humanidade, e gerou coisas ruins, como, por exemplo, deepfakes. Hoje, com alguns segundos de um vídeo seu, de uma fala sua, você consegue colocar essa pessoa falando qualquer coisa que você queira, em qualquer língua, com qualquer duração, usando seu rosto, seus trejeitos, sua entonação de voz. Fica quase imperceptível a diferença.
né? Então a gente tem que ter um desenvolvimento muito grande do nosso senso crítico. Uma regra que a gente costuma falar bastante é, se alguma coisa que você receber, principalmente pelas redes sociais, o WhatsApp, se te deixar muito bravo, se te deixar muito indignado, pare, pense, respire um pouquinho, porque pode e avalie se aquilo realmente é verdade ou não, né? Vá numa fonte primária, volte lá para o antigo e bom Google para procurar a fonte daquela informação, porque às vezes pode ser apenas uma fake news, uma notícia falsa criada, porque essas notícias falsas, deepfakes e afins, geram muito engajamento nas redes sociais. As pessoas estão atrás de cliques, né? E quanto mais revoltante for a informação, a notícia ou o vídeo, mais engajamento vai dar isso, né? Se você divulgar uma coisa boa, um vídeo bom, você não vai ter tanto engajamento quanto um vídeo revoltante, né? E isso que gera essa disseminação, muitas vezes, muito grande de informações falsas. Então nós temos que desenvolver novamente, desde a escola primária, um senso crítico nas pessoas, que elas possam parar, respirar e avaliar se aquela informação que estão recebendo por diversas fontes, se ela realmente é real ou se ela é apenas um fato criado. Faz todo sentido, né? A gente está acostumado com a segurança que o jornal nos dava, né? Mas a internet não é bem assim, né? Não é tão segura. Um dos tipos que são mais recorrentes de agressão online e que nos interessa aqui para os 21 dias de ativismo é o assédio online. Eu queria saber de você como é que normalmente se manifesta o assédio online, como identificar um assédio online e quais os danos que ele pode produzir e desencadear para as vítimas, né, para as mulheres e meninas que são alvos desse assédio. E se me permite uma parte, né? Sempre começa com uma relação de confiança falsa, né? Você acredita. Nesse meio digital também tem uma preocupação no acreditar, né? Como a gente falou, você está ouvindo uma voz que foi gerada por IA, você acredita que aquilo é a pessoa, né? Passa por isso também. Em que canais isso acontecem? Porque essa sensação de segurança foi super oportuno que você disse. Ela acontece normalmente em alguns canais que a gente acessa. Então, jogo online, rede social. Isso. Né? Então, como é que isso acontece na prática? E para quem muitas vezes, né, pai ou mãe está nos assistindo, não faz ideia, né, que existem esses ambientes virtuais que são muito dos jovens. E muitas vezes, né, vai perceber só quando está muito avançado já esse quadro de assédio. Já aconteceu alguma coisa horrorosa. Exatamente. Mas basicamente é qualquer tipo de violência digital que aparece em forma de mensagens ofensivas, ataques em massa, chantagens, né, perseguição, manipulação emocional. Então, um exemplo, né? Hoje tem bastante, infelizmente, tem pedófilos por aí que utilizam do mundo virtual para atrair crianças, adolescentes, se passando também por um adolescente e por uma criança, e aí começa a conversar, ganha a confiança dessa criança, desse adolescente, e aí começa a pedir, me manda uma foto sua de tal jeito, sem camisa, e a partir daí, quando a criança ou a adolescente manda essa foto, ganha confiança, ele pode evoluir para uma chantagem, falando, por exemplo, olha, se você não me mandar uma foto agora mais ousada, eu vou divulgar a sua foto nas redes sociais, você vai ficar... Vou contar para os seus pais. Exatamente. Então vejam, a coisa pode começar com uma conversa inocente, num aplicativo de rede social, num aplicativo de jogo que permite que você tenha ali uma interação com outros jogadores. E isso pode começar de forma inocente, aparentemente, e evoluindo numa escalada que vai chegar num dano psicológico muito grande para aquela pessoa. Ao ponto de, já aconteceram vários casos de pessoas, de crianças e adolescentes que acabam até, infelizmente, se matando porque não aguentam essa pressão. Então os pais têm que estar realmente muito atentos a qualquer tipo de mudança no comportamento das pessoas, dos seus filhos, né? E verificar o que seus filhos fazem online. E isso é importantíssimo, porque
é função nossa como pais proteger nossas crianças, né? Posso fazer uma pergunta Claro. dentro desse tema, que eu acho que é bem oportuno? Existe alguma ferramenta digital para os pais monitorarem os seus filhos Interessante. quando utilizando a rede social ou quando estiverem num jogo online? Os pais hoje dispõem de algum mecanismo de controle, de acompanhamento? Sim, existem vários mecanismos que podem ser utilizados de controle parental, como chamam, né? Então você pode definir até mesmo que tipo de site ou de informação seus filhos podem acessar, pode definir talvez um tempo máximo de uso de determinadas redes. Então, eu já gosto de ser talvez mais radical. Redes sociais para criança não é um lugar. Até as próprias regras de uso dessas redes sociais falam que tem que ter no mínimo 13 anos. E aí você vê lá que tem crianças com 7, 8, 9 anos que já têm contas nessas redes sociais. Sim. Elas são totalmente vulneráveis. E já há pesquisas que indicam que as redes sociais falham muito em proteger essas pessoas vulneráveis. Elas não conseguem proteger da maneira adequada. Então cabe a nós, pais, fazer essa proteção da maneira que a gente puder, usando a tecnologia que a gente tem disponível, utilizando aí todas as formas para que a gente possa tentar evitar ao máximo essa exposição exagerada de crianças e adolescentes. Eu acho isso fundamental. Eu gosto muito de deixar dicas de livros, dicas de filmes e tal. Teve uma série bem antiga do Netflix, acho que deve ter quase uns 10 anos, que me chamou muito a atenção, que era aquela 13 Reasons Why. Né, que era da garota que acaba chegando a esse resultado horroroso, e aí toda a escola fica em choque, todo mundo viu que poderia ter evitado aquela questão. E olha, já estamos falando disso, é uma série de 2016, 17, se não me engano, que fala sobre isso. Agora, se você quer uma mais atual, Adolescência, tá também ambas são do Netflix, do cardápio Netflix, você precisa assistir, porque para quem é pai, quem é mãe, às vezes está totalmente fora, alheio, acha que está tudo bem, porque ou deixar o meu filho com um dispositivo desse na mão o tempo todo, ele está em casa, ele está tranquilo, ou com o computador, e às vezes você está trazendo, né, o vilão para dentro de casa. E eu vi um vídeo recentemente, também que eu queria chamar a atenção das pessoas, que colocava uma adolescente e mais ou menos uns 20 ou 30 rapazes, todos encapuzados para não saber a identidade, e aí eles tinham que tentar se aproximar da jovem. E aí ela fazia algumas perguntas e gostos, né, do que ela tinha, e os caras iam respondendo. E aí, conforme não batia o gosto com ela ia eliminando até ficar só um pretendente. E sempre era um adulto. O único adulto que tinha no experimento. Era um experimento para mostrar que o cara sabe o que falar para uma adolescente, para uma jovem. Então, todas as garotas, o que restava era sempre o adulto. Aí ele tirava o capuz e mostrava que era um cara que estava ali para seduzir, tentar, sabe o quê, que coisas que poderia acontecer dali. Então é chocante. É exatamente o que eu falei, né? Começa com uma conversa inocente, porque essas pessoas, esses adultos, eles sabem como manipular essas pessoas que são mais vulneráveis, crianças e adolescentes, né? Uma outra, falando em recomendação, tem um outro documentário muito bom na Netflix que fala sobre como funcionam as redes sociais, é o Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Eu acho que esse documentário todo mundo tem que assistir, Sim. porque você vai ver que o objetivo principal das redes sociais é te manter na tela. Sim. Isso, quanto mais tempo você ficar ali, Nós Mais somos eles o ganham produto. dinheiro. Nós somos o produto. Isso, e aí isso é uma coisa boa, porque eu não estou pagando por esse aplicativo, não está pagando em termos, porque se você não paga por alguma coisa, certamente você é o produto que está sendo vendido. Isso, não existe almoço grátis, Não né? existe. Agora, Fábio, me lembrei aqui daquela Lei Carolina Dickmann, né? Que ficou com o nome por conta daquele episódio que ela sofreu de uma invasão ao seu computador, imagens que ela trocava com o marido, né? Uma coisa da intimidade do casal, ela foi vítima de extorsão, aquela coisa toda. Eu queria falar sobre essa questão do compartilhamento não consensual de imagens íntimas. É uma das formas mais cruéis, como a gente já até falou aqui. Eu vou mostrar para todo mundo da tua escola, eu vou mandar para os teus pais, enfim. Eu acho que é o jeito mais cruel dessa violência digital que nós estamos falando. Que cuidados que as pessoas que nos acompanham, os pais, os adolescentes, inclusive, levem esse conteúdo para muita gente, tá bom? Se liga nisso, é muito importante. Que cuidados que as pessoas podem e precisam adotar para se proteger e o que deve ser feito quando esse tipo de crime é identificado? Então, a tal da pornografia de vingança, né? Que o pessoal vai lá, tá com... Talvez é uma relação que tinha anteriormente,
confia naquela pessoa e aí divulga, troca essas imagens, né? E aí, depois que terminam, a pessoa fica com raiva e começa a ameaçar e faz essa pornografia de vingança, né? Como você falou, a lei Carolina Dickmann surgiu em função disso, mas o caso dela talvez tenha sido até um pouco diferente, porque não foi um ex, né? Ela, se eu não me engano, colocou o computador dela ou o telefone para consertar, e ele lá naquela loja tiveram acesso às fotos que estavam naquele equipamento, né? Então, primeira coisa, né? Se for compartilhar alguma coisa desse tipo, primeiro, não compartilhe, né? Se possível, evite. Se possível, evite. Mas se você quer muito mesmo, né? Faça por alguma forma, utilizando alguma criptografia, senhas fortes nos seus equipamentos, né? E o que é uma senha forte? É uma senha geralmente longa, com caracteres especiais, com letras maiúsculas, minúsculas e números. Não precisa ser nada tão complexo. Não dá pra fazer como o Museu do Louvre fez agora. Sim. Né? Não, que a senha era Louvre, né? Senha era Louvre. Então Agora não dá. mudaram não para a Mona Lisa. Diz que agora é Louvre 1, 2, 3, melhorou. Então, não pode, não é verdade? Então a senha é a sua segurança. Se essa senha é fraca, você não vai conseguir. E, se possível, sempre habilite a autenticação de 2 fatores. Sabe aquela coisa que é chata, que você digita a senha e ainda tem que digitar depois um código que você recebe? É chato, eu não gosto, mas é importante. É necessário. É importante, vai proteger a sua privacidade, nesse caso, vai proteger os seus acessos. Então, onde você puder ativar a autenticação de 2 fatores, faça isso, faça agora. Pega aí seu telefone, pega aí sua conta de e-mail e ative agora, né? E acontecendo, é importante sempre guardar as provas, né? A gente estava conversando com um delegado outro dia que ele falou que não basta, por exemplo, só o print. Guarde, preserve as conversas, preserve, não vá naquela de querer apagar. Se você apagar, fica mais difícil depois obter as provas. Então guarde, preserve tudo que você preservar e vá a uma delegacia registrar o boletim de ocorrência. Hoje existem aí delegacias especializadas em crime eletrônico, vá numa dessas, registre e eles vão estar lá com pessoas habilitadas a fazer toda a análise do seu equipamento para guardar da forma correta essas provas para um eventual processo posterior, né? Então o importante é preserve tudo que você tem ali recebido, qualquer tipo de violência digital, ameaças, chantagens, essa pornografia de vingança, para que isso depois seja usado num processo penal que vai ser aberto contra esse agressor, né? Isso é fundamental e é muito importante. Realmente a denúncia é importante e a preservação de provas também. Ana, sua vez. Eu tenho mais uma pergunta para fazer. Aliás, são muitas, né? Uhum. O tema é vasto. Termos como doxing e cyberstalking, eles têm aparecido com frequência. E o que eu queria saber? O que eles significam e quais são as medidas simples que as mulheres podem adotar para se proteger? O cyberstalking eu já tinha ouvido falar. Agora, esse doxing, esse para mim é... Pois é, e o doxing é realmente um conceito mais novo, mas ocorre basicamente quando dados pessoais da vítima, como endereço, telefone, CPF, etc., eles são divulgados para intimidar essa pessoa, essa vítima. Então, de forma proposital, eu vou lá e divulgo seu nome completo, seu CPF, seus dados bancários, seu endereço da sua família. Exatamente. E aí, isso pode ser usado por outros criminosos para poder te intimidar ainda mais, né? E o cyberstalking é o stalking no ambiente virtual, né? É uma perseguição constante no ambiente digital. Então é aquela pessoa que fica atrás de você o tempo todo te mandando mensagens indesejadas, fazendo realmente uma perseguição ali no ambiente virtual. Então são coisas que hoje, infelizmente, têm crescido bastante e algumas dicas simples são bem importantes. Primeiro, né? Evitar divulgar localização em tempo real. Sabe aquelas pessoas que estão assim... Eu tinha essa mania. Olha, acabei de chegar aqui no local tal. Tinha o Foursquare que era para isso, né? Que era para você virar o prefeito do lugar, né? E isso é danoso, né, Fábio? Só um exemplo. Você pode falar que você está viajando. Eu estou aqui agora passeando, estou em Nova York. Nova York, e não em Roma, né? O que quer dizer isso? A pessoa que está ali te perseguindo sabe que você não está em casa, que a sua casa está vazia. Fica mais fácil para ir lá praticar um Como que a gente assalto. é inocente, eu nunca ia imaginar por esse lado, é verdade. Sim.
Foto de família na Disney, não tem ninguém na casa. Vamos fazer, como é que chama, um check-in aqui no bar. Não faz check-in no bar, a pessoa sabe que você está lá. Isso. E se você tem, por exemplo, criança, então a criança está sozinha em casa ou está com alguém, um adolescente está sozinho em casa, eu posso ir lá e tentar alguma coisa. Né? Então nunca faça isso, nunca divulgue sua localização em tempo real. Eu sempre ouvi isso, poste de onde você já foi. Exatamente. Meu filho, você posta na segunda-feira, olha o fim de semana da família, foi maravilhoso. Se você quer ter a sua revista Caras digital, divulgue depois, não fale na hora, né? Outra dica importante, revise sempre suas configurações de privacidade. Todos esses aplicativos têm configuração de privacidade. Quanto mais restrito você for nessas configurações, melhor. Então, não compartilhe nada. Tem lá, quando você instala algum aplicativo novo, fala que quer ter acesso às suas fotos, quer ter acesso à sua câmera, quer ter acesso ao seu e-mail. Para quê? É um aplicativo, por exemplo, para verificação de algum item bobo. Né? Para que ele vai ter acesso às suas fotos, ao seu telefone como um todo? Então, negue isso é importantíssimo. Outra que a gente já falou, mas vale repetir, use sempre a autenticação de 2 fatores. Sempre. Isso é importantíssimo, pessoal. Desconfie de pedidos de informações pessoais. Sabe aquilo que... outro dia eu vi um vídeo que era bem interessante, né? Que mostrava a pessoa chegando numa farmácia e o cara pergunta lá, pode me passar seu CPF para dar um desconto? Aí a pessoa passa. Hoje todo mundo passa, né? É comum, né? Só que aí eles... exageram, começam a perguntar, e qual o nome da sua mãe? E qual o nome do seu... Você é casado? Qual é o seu emprego? Qual a sua profissão? Onde você trabalha? E as pessoas iam dando a informação inocentemente, né? Isso presencialmente, né? E aí só chegavam a desconfiar quando o cara perguntava, e qual o nome do seu pet? Você tem pet? Qual o nome do seu pet? Aí ela desconfiava, mas para que você quer saber o nome do meu pet para eu comprar uma aspirina? Não. Né? Então as pessoas são inocentes, então se pedirem informações pessoais, desconfie, verifique se realmente ela é necessária ou não. E denuncie imediatamente qualquer tentativa de invasão. Né? Então esses cuidados aí básicos, eles têm uma força realmente preventiva muito grande, importante, e todos deveriam seguir. Acho que se a gente pudesse aqui resumir rapidamente, no caso de mulheres e meninas, primeiro, autopreservação, evite disponibilizar a sua imagem e os seus dados nas redes sociais, nos jogos online. Desconfie de mensagens diferentes que queiram informações pessoais desnecessárias. Capriche na proteção, nos seus acessos, na privacidade da sua rede social. Né? Não fique dando a dica de onde você está para os seus possíveis agressores, para o seu possível stalker. Eu podia resumir assim, né? Sem dúvida. E para resumir ainda mais, é o que a gente fala geralmente no podcast, que a gente tem o podcast Bits, né? Desconfie sempre. Primeira regra de cibersegurança e segurança da informação é essa. Desconfie sempre. Não acredite de cara. E outra, né? Eu sou um grande entusiasta dos jogos. Eu gosto dos jogos eletrônicos, etc e tal. Você tem interação com as pessoas no jogo, no jogo e acabou. Você não tem que ter interação com a pessoa fora. Não marca um encontro. Não, as pessoas já usam em geral apelidos, né, nicknames, enfim, mantenha dentro daquela realidade. Porque para mim o jogo é isso, é um momento que eu tô ali para me desligar da realidade, num momento só para fluir. Acabou, tchau, minha realidade é essa aqui, e você tem que sair, botar a cara no sol, né, encontrar pessoas de verdade, né, e aí é minha opinião também, mas eu acho que é importante, né, acho que é importante saber separar, né, as coisas nas suas devidas caixinhas. E Fábio, diante de tudo isso, né, aqui na nossa realidade as pessoas devem estar se perguntando, o Tribunal de Contas entrando nessa seara, falando sobre isso, porque a gente tem que o Tribunal de Contas cuida da vida das pessoas de uma certa forma, que é a fiscalização do bom uso do dinheiro público. Qual que a gente pode trazer como um papel do nosso tribunal e de outras instituições também, quando a gente fala de promoção, de prática, né, de políticas de tecnologia ética, de inclusão digital, de proteção de direitos? Essa é uma bandeira que a gente tem que levar para as cidades, né? Isso tem que acontecer nas cidades. Óbvio que as coisas acontecem em esfera nacional, como a própria Lei Carolina Dickmann, que nós falamos aqui, que virou uma coisa assim, mas o nosso papel também é importante. Não, sem dúvida, né? Porque
no fundo, toda organização ela tem uma grande responsabilidade social, um papel social que é muito importante. O tribunal não é diferente. E a gente tem uma responsabilidade muito grande e estratégica, eu diria. A gente tem que unir, de alguma forma, a fiscalização dos recursos públicos, que é nosso objetivo principal, a prevenção para uso indevido, e aí entra o papel pedagógico, que é muito importante, e também a educação digital das pessoas, né? Porque hoje todo mundo tem ali a sua vida no mundo digital. Então, essa união de fiscalização, prevenção, papel pedagógico, educação digital, é importante para a gente fortaleça bastante as políticas públicas para fortalecer ou para incentivar, para catalisar essa governança tecnológica nos municípios com base em direitos humanos, porque no final das contas o nosso objetivo é ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade com oportunidades para todas as pessoas viverem uma vida digna, né? E uma pessoa que está sofrendo, especialmente mulheres e crianças que estão sofrendo violência digital, elas não vão ter uma vida digna, elas vão ter uma vida marcada por essa violência, com problemas psicológicos e que podem evoluir para uma situação ainda pior. Então, qualquer organização hoje, eu acho que tem essa responsabilidade social de trazer a mensagem, de trazer informação para que as políticas públicas elas sejam feitas para proteger as pessoas, especialmente as pessoas que são mais vulneráveis. E nessa direção, então, qual o papel do homem? Qual é o papel do homem nesse cenário de construção de um ambiente digital mais saudável, mais seguro? Então, o papel do homem eu acho que é um dos mais importantes também, né? Porque nós temos que trabalhar por uma mudança cultural, que é o primeiro passo, porque como a gente falou lá no começo da nossa conversa aqui, o ambiente digital ele reflete as desigualdades que existem no mundo real, e essas desigualdades, para que elas reflitam adequadamente um mundo justo no mundo digital, nós temos que começar a mudança aqui no mundo real. Então temos que mudar a cultura, temos que mudar o pensamento, temos que assumir a responsabilidade de adotar e brigar também por essa luta que ela é de todos. Ela não é só das mulheres, só das crianças, não. Nós temos que lutar sempre, principalmente nós homens que somos aí privilegiados, por uma sociedade mais justa, por dar mais voz para as pessoas discriminadas, para as pessoas vulneráveis, para as mulheres, e não basta simplesmente não praticar essa violência. Nós temos que ser enfáticos e nos posicionarmos sempre contra essa violência, sempre que tivermos a oportunidade de falar, sempre que virmos alguma coisa nesse sentido, falar e tentar sempre impor que a sociedade ela tem que ser uma sociedade mais justa, com uma igualdade de gênero, e também isso acaba sendo uma expressão de liderança fundamental para que nós possamos cada vez mais lutar pelos direitos de todos. Fábio, nosso tempo, infelizmente, é muito curto, né? Para encerrar, eu queria que você reforçasse essa mensagem, né? Usar a tecnologia da maneira adequada, usar como instrumentos de transformação positiva, de proteção da dignidade humana, de evolução do ser humano e não de involução. Nós não queremos ter que cada vez mais ver na pauta policial o uso desses dispositivos e o uso dessas tecnologias. Sim, sim. Como a gente já falou algumas vezes, a tecnologia acaba sendo o espelho da sociedade que a cria. Um exemplo típico para isso é a IA, a inteligência artificial. Todo mundo fala dos vieses da discriminação e até do racismo que existe na IA. Mas por que existe? Porque os dados que foram utilizados para treinar essa IA já contêm todos esses vieses, né? Então, aí que está o problema. Então nós temos que, como sociedade, ainda evoluir muito. Nós temos que ter uma sociedade guiada por valores éticos, que prima pela redução das desigualdades, que busca ampliação das oportunidades e que tem como objetivo principal proteger vida, para que as pessoas tenham uma vida digna, né? E a tecnologia, se for usada com consciência, vai ajudar nesse sentido, né? Então, como sociedade, a gente precisa ainda trabalhar bastante para evoluir, para andar nesse caminho que ainda, infelizmente, é muito longo. Mas nós temos que começar. Se a gente não começar a pensar
e a evoluir nesse sentido, a gente vai falhar, infelizmente, como humanidade, né? Então eu defendo, para finalizar, que toda transformação digital ela seja, antes de tudo, uma transformação humana. É isso. Muito obrigado, Fábio. Perfeito. Obrigado. Ana, minha querida, muito obrigado, minha co-host, minha co-apresentadora. Eu que agradeço a atenção de vocês, agradeço o Fábio por se esmerar sempre nesse trabalho, na condução da nossa diretoria de tecnologia da informação e por compartilhar com a gente esse conhecimento que você tem e que é tão necessário e relevante em uma linguagem fácil, acessível, para que toda família que está nos assistindo, toda mulher, toda mãe, toda menina que eventualmente assista, aprenda a se proteger, aprenda a deixar de ser vítima, né? Não se sujeite mais a nenhuma situação, aprenda a usar a tecnologia de forma segura, né? E é isso. Eu agradeço muito pela participação de vocês. Muito obrigada. Muito bem. Nós agradecemos também de maneira muito especial ao Ministério Público de Contas, em nome da Procuradora-Geral, a doutora Letícia Feres, do diretor João Paixão, pela cessão do uso desse espaço para a gravação dessa nossa série de videocasts. Inclusive, deixamos aqui esse nome, né, que foi criado para esse videocast, que justamente é o que o Fábio falou no final, né? Nós somos justamente o reflexo da nossa sociedade. Então eu convido você a já ficar para o nosso próximo encontro desse videocast Reflexo, Vozes contra a Violência. A nossa voz de hoje foi do Fábio Xavier. A gente volta na próxima edição.